Olá, o Bitcoin é correlacionado com o S&P? Muita gente tem me perguntado, ontem nós falamos do Bitcoin, eu estou fazendo uma previsão, uma análise, uma previsão de que ele deve subir, deve romper o atual nível de resistência que está sendo testado e a reta de resistência de longo prazo. Mas e se houver um crash no S&P? Sim, porque eu também acho que vai haver um crash no S&P. Pô, mas então você acha que vai haver um crash no S&P, o S&P e o Bitcoin vai subir? Sim. Por quê? O Bitcoin, no meu entender, não é correlacionado com o S&P. Eu podia mostrar para vocês, em primeiro lugar, um índice desse site aqui, que é... Vamos ver, cadê o cara aqui? Tá aqui, ó. Esse site que é blockchaincenter.net. Então você chega nessa ferramenta de correlação e aqui você pode ter 2 anos, 90 dias. Quando você pega 90 dias, e a correlação é assim, olha, ela vai de 1 a -1, tá? Então, se esse índice de correlação é 1, significa que ele é totalmente correlacionado. Ou seja, quando um sobe, o outro sobe. Quando ele é 0, significa que ele não é correlacionado. Um pode subir, outro pode cair, pode subir, não tem correlação. E quando ele é -1, significa que quando um sobe, o outro cai. Tá? Então, quando a gente vê esse índice de correlação do Bitcoin nos últimos 90 dias, você vê que nós pusemos aqui, ó, tarari, tarará, pum, 90 dias, você vê que o índice de correlação do Bitcoin e do S&P vai para 0,49, ou seja, ele é razoavelmente correlacionado. Mas isso porque esse índice que vinha próximo do zero aqui, no começo desse período de 90 dias, quando chega aqui, ele sobe muito, que é quando nós aqui estamos em... quer dizer, isso aqui é durante o tempo do Covid, né? De maio. Aqui é 12 de maio de 2016. Maio, junho, julho. Será que isso aqui está mostrando certo? Bom, não importa. Se a gente vai para 180 dias, por outro lado, você vê que esse índice já cai bastante. Esse índice de correlação cai para 0,42. E finalmente, se a gente for para 2 anos aqui, você vê que ele então vai para 0,15, ou seja, uma correlação muito baixa com o S&P. Então, é exatamente isso que eu acho. Agora, a gente indo aqui para o terminal enfoque, e indo especificamente para criptomoedas, eu estou aqui mostrando o Bitcoin para vocês, né? Então, vocês sabem que a nossa análise é de que nós estamos testando essa reta de resistência, que é muito importante, vem lá do topo, né? Eu acho que esse processo todo aqui é um processo de onda corretiva, que é o que eu estou chamando de onda 4. Nós teríamos tido a onda 1, onda 2, onda 3, e isso aqui tudo era onda 4. Eu no início achei que esse processo aqui teria sido onda 4, que nós estávamos iniciando a onda 5, mas não, agora eu incorporei esse processo todo aqui como sendo onda 4, um processo de A, B e C. E nós estamos testando, mas nós estamos testando, entretanto, a gente observa que a gente está testando, o Bitcoin está testando esse nível de 10 mil e essa reta de resistência, fazendo uma acumulação que tem características de triângulo ascendente, que mostra compradores cada vez mais fortes, indo cada vez com mais sede ao pote, e os vendedores vendendo aqui nos 10 mil. Isso mostra compradores cada vez mais fortes e resulta no rompimento da resistência e o mercado fazendo esse processo aqui, essa altura para cima, ou seja, ele chegaria fácil na próxima resistência aí que está nos 12 mil. Mas muito bem, eu agora quero mostrar para vocês o Bitcoin quando comparado graficamente com o S&P. E como é que a gente faz para comparar dois gráficos? Olha, é simples, a gente faz o que o americano chama de relative strength, força relativa, que não tem nada a ver com o índice de força relativa do Wells-Wilder, tá? Quando você faz a força relativa entre dois ativos, você está vendo a performance de um ativo em relação ao outro ativo, em termos de que se um está subindo ou está caindo, ou se os dois estão subindo, mas um está subindo mais do que o outro, e assim por diante. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é a força relativa de Bitcoin contra o S&P. Vamos ver em que resulta esse gráfico. Ó.
Eu venho aqui em parâmetros do gráfico de BTC-USD, que é o meu gráfico de longo prazo de BTC, vem lá do começo de 2010, e vou inflacionar o passado usando o S&P. Quando você vai fazer esse processo, você tem duas maneiras de fazer. Você pode, vamos botar no gráfico semanal aqui, tá? Então, duas maneiras. Você pode pegar o valor do S&P desse fundo aqui, dividir pelo valor do S&P e multiplicar pelo valor de hoje do S&P, tá? Então você traz esse ponto a valor presente usando o S&P como base. Ou você pode dividir o valor do Bitcoin pelo valor do S&P. Bem, veja bem, no primeiro caso, se você dividir pelo S&P e multiplicar pelo valor do S&P de hoje, você vai manter a escala aqui no preço de Bitcoin. Mas se você simplesmente dividir o Bitcoin pelo S&P, que seria essa possibilidade aqui, ó, você vai ver que a curva fica exatamente a mesma, tá? Divide pelo indexador. Que no Terminal em Foco a gente tem as duas possibilidades. A curva fica exatamente a mesma, só que agora o valor do S&P, o valor desse gráfico é 3. Por quê? Um Bitcoin vale mais ou menos 3 vezes o S&P. Porque o valor do Bitcoin é 3, do S&P é 3 e pouco, e o valor do Bitcoin é 9 e pouco. O dividido um pelo outro dá 3. Tá? Mas é melhor a gente ver o mesmo gráfico, né, dessa outra maneira aqui, usando a escala do Bitcoin, que é a escala que a gente entende. Então, inflacionando o passado. Vejam que é exatamente a mesma coisa. E o que esse gráfico está mostrando para mim, Fausto Botelho, especialista em gráficos? Ele está mostrando claramente que o Bitcoin tem uma performance melhor do que o S&P. Se não, vejamos. Pô, o cara começa aqui, valia 0 qualquer coisa de S&P, quando ele valia 2, olha só, na primeira arrancada ele teve uma performance melhor do que o S&P. Sim, porque isso aqui significa o quê? Olha, vamos entender esse gráfico. Eu estou mostrando a força relativa do Bitcoin em relação ao S&P, né? Quando esse gráfico está subindo, significa que o S&P está, como diz o americano, outperforming. Perdão, quando esse gráfico está subindo, esse gráfico em BTC indexado pelo S&P, quando ele está subindo, significa que o Bitcoin está outperforming o S&P. O Bitcoin está tendo uma performance melhor do que o S&P. Bitcoin tendo uma performance melhor do que o S&P, pode acontecer uma dentre 3 coisas. Olha, os dois podem estar subindo, mas o Bitcoin sobe mais rápido do que o S&P. Então, esse gráfico está indo para cima, tá? Que a performance do Bitcoin está melhor do que a performance do S&P. Os dois podem estar caindo, só que o Bitcoin cai menos do que o S&P. Esse gráfico vai estar para cima. E, logicamente, tem a outra hipótese, que é a mais dramática de todas, em que o S&P vai estar caindo e o S&P vai estar caindo e o Bitcoin vai estar subindo, e aí esse gráfico está subindo exponencialmente, tá? Muito bem. Então, pensem em performance. Olha, aqui nesse período, performou melhor, nesse período performou melhor, aqui performou melhor. Aqui, durante esse período, ele está mais ou menos, né, andando de lado aqui em relação à performance de um e de outro. Ele teve uma performance pior aqui durante 2018, aí no começo de 2019 teve uma performance melhor, e o Covid especificamente, que foi esse cara aqui, no gráfico semanal, ele teve uma performance pior na semana que deu a dor de barriga no mercado todo. Mas logo depois ele passou a ter uma performance melhor. E olha, minha gente, todos os conceitos de análise técnica que a gente usa para gráficos de preço de uma ação, de um ativo, funcionam exatamente da mesma maneira num gráfico de força relativa, tá? Portanto, se você tiver o mercado dando uma espichada e depois ficar nhaco, isso provavelmente é um processo de realização de lucro nesse processo de performance melhor. Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui agora. Nós estamos vendo aí uma bandeira de alta. Ó. O cara veio até aqui embaixo, fez um clímax aqui e está fazendo uma acumulação aqui que tem toda a característica de que vai dar continuidade a essa alta. Dando continuidade a essa alta no gráfico de Bitcoin indexado pelo S&P, ou seja, dar continuidade nesse gráfico de performance entre o Bitcoin e o S&P significa que vai dar continuidade ao Bitcoin tendo uma performance melhor do que o S&P.
essa performance melhor do que o S&P, como eu disse a vocês, pode ser resultado de 3 possibilidades. Os dois caem, mas o S&P, mas o Bitcoin vai cair menos do que o S&P. Ou os dois sobem, mas o Bitcoin vai subir muito mais do que o S&P. Ou a possibilidade que eu estou apostando, que é aquela mais dramática que eu já falei, que seria o Bitcoin estar subindo e o S&P estar caindo. Aí esse negócio sobe exponencialmente, né? Quem falou que tem correlação? Tem correlação, pode ter, mas o Bitcoin está subindo muito mais do que o S&P. E, no meu entender, ele vai continuar subindo muito mais do que o S&P. Talvez o S&P continue subindo, porque o processo de política do Fed, de estar comprando tudo, todos os ativos, está subindo o balanço dele, pode ser que consiga manter os ativos, né? Mas a gente tem que lembrar, porque a gente tem que lembrar que os ativos são cotados em dólar. O dólar se depreciando, a ação da Apple passa a valer mais dólares, não é verdade? Agora, o problema, quando a gente compara o S&P com o Bitcoin, é que a ação da Apple não é deflacionária, por exemplo, como é o S&P. O S&P é deflacionário, a gente sabe disso, e é absolutamente matematicamente escasso, não é verdade? Então eu acho que a chance que isso aconteça é muito grande. Eu vou agora mostrar para você a comparação do S&P. Antes disso, eu quero mostrar a você o que aconteceu. Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, mas nesse vídeo cabe muito bem eu te mostrar o que aconteceu com o ouro durante outubro de 2008, quando nós tivemos o crash do subprime. Vamos lá ver, ó. Eu vou aqui para o S&P, que está aqui, o S&P indexado pelo CPI, eu estou tirando a inflação dele, e venho aqui para 2008, não, eu vou para o ouro, na verdade, não é, seu Fausto? Eu vou aqui para o ouro, e no ouro eu vou mostrar para vocês, que estamos aqui no ouro agora, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui em 2008, que está aqui, ó. Vejam só o que aconteceu. Vamos fazer esse gráfico até alto aqui, assim a gente não precisa fazer mais um. E vamos abrir um pouquinho mais aqui. Então, o que aconteceu durante 2008 foi aqui, outubro de 2008 que está aqui. 2008 está aqui, né? Então vejam, o ouro durante a crise do subprime ele caiu 24%. Por quê? Porque sabe-se que quando a coisa fica feia, os hedge funds, as pessoas que têm grande quantidade de dinheiro, eles vão atrás de cash. Eles querem cash. Então, eles vendem os ativos mais líquidos. Ouro. Bem, depois que a crise começa a se instalar, aí esses ativos que são considerados como reserva de valor começam a ser adquiridos pela massa de novo. E aí ele sobe. Então, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com o Bitcoin, que no início teve uma queda parecida com a do ouro em 2008, mas também, estou mostrando de novo o ouro aqui, mas também com a queda do ouro aqui em 2020 na Covid. Olha, vejam o que aconteceu com o ouro. Isso aqui é o ouro. Nós estamos aqui no dia 6 de março, no começo, isso aqui tudo foi logicamente por conta da Covid, o mercado começa a cair, ele cai 14%. O Bitcoin caiu muito mais. E o ouro já recuperou muito mais. De onde ele estava para agora, ele subiu 23%. O Bitcoin, por outro lado, de onde ele estava, onde ele foi parar para agora, acabou subindo mais, né? Mas já subiu, desculpem, 113% até hoje, né? Então é isso, basicamente. Deixa eu mostrar agora o Bitcoin parâmetros indexado no Gold.
Olha, o que isso está mostrando? Está mostrando a força relativa, o gráfico de força relativa Bitcoin Gold. Olha lá, BTC USD e Gold, tá? Então, o que isso está mostrando? Está mostrando que, primeiro, Bitcoin tem tido uma performance melhor do que o Gold desde 2010. Agora ele teve uma performance pior aqui desde 2018. Mas ele está da mesma maneira que está fazendo com o dólar, ele está testando essa reta de resistência aqui, se acumulando numa acumulação que aqui no caso parece um pequeno retângulo, mas com certeza uma acumulação de continuação. Então, moral da história, meu amigo, minha amiga, reforço o que eu disse ontem. Não dá para não estar comprado em Bitcoin. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Não, eu não acho que se o S&P, a resposta é essa, se o S&P cair, o Bitcoin vai cair junto. Não, ele pode até dar uma escorregadela, mas depois, não deixe de assinar o canal se você não é inscrito ainda. E um likezinho sempre ajuda. E vejo na próxima. Tchau.